Agora. Isso. Então, estamos aqui, né? Boa tarde, muito boa tarde a todas e a todos que estão chegando e vamos acompanhar na tarde de hoje. Estamos aqui iniciando mais uma live, né? Mais um momento nesse ciclo de debates que está acontecendo durante toda a semana. Este é o ciclo de debates em educação e saúde no contexto da pandemia da Covid-19. E esse ciclo de debates foi pensado em comemoração à Semana do Pedagogo e da Pedagoga, promovida todos os anos pela coordenação do curso de Pedagogia da Unifacol, né? Aí esse ano a gente está aqui virtualmente, numa mesa redonda virtual, trazendo pessoas muito especiais para conversar um pouco com a gente sobre arte-terapia. Bem, eu me chamo Natália, sou professora da Unifacol, sou pedagoga e sou arte-terapeuta em formação. Estou em formação pela Traços, estudos em arte-terapia. E estamos aqui hoje, né, com Andréa Graupen, Maíra Bruce e Cleiton Santiago, para conversar um pouquinho sobre esse tema, né, esse tema que a gente pensa ser um respiro para todos nós. Então, o tema é cuidar-te, cuidar de si, né, cuidar-te. A arte-terapia como caminho para o autocuidado. E aí, pensar um pouco por que falar sobre isso, né? Por que trazer esse tema tão atual, né, e ao mesmo tempo tão emergente para conversar com vocês. Então, a gente pensa assim, há 2 meses nós fomos convidadas a retornar para casa, né? Mas não apenas para a casa física, as paredes dos nossos lares. Nós somos convidados e convidadas a retornar para essa casa, né? A nossa casa-lar. Essa casa que muitas vezes a gente não para refletir um pouco, porque tem a correria do dia a dia, né? Tem o trabalho, os afazeres, e a gente não volta para essa casa. Então, nós somos convidados e convidadas para fazer essa imersão, né? Todos nós, da sua maneira, da sua forma. E aí, quando a gente faz esse retorno a esse lar, a gente encontra sentimentos, pensamentos, emoções, percepções que, ora, a gente nunca tinha pensado, ora, a gente nunca tinha sentido, ou então a gente nunca tinha pensado em como lidar com isso, né? E agora, o que fazer? Como agir, né? Então, como está sendo essa convivência mais próxima com você mesmo? Como está sendo essa convivência diária, né? Você e você. E aí, a gente traz esse tema, né? Arte-terapia, um caminho para o autocuidado, pensando a arte enquanto possibilidade potente de acesso a esse reencontro. A arte é essa possibilidade, esse universo de possibilidade que pode ser um acesso a esse reencontro consigo mesmo, né? O criar, a criatividade e principalmente o criar enquanto caminho para reinventar si mesmo, né? E descobrir a artista e o artista que há em nós, né? A gente pensa muito nas cores do nosso dia, a arte está em todo lugar. E aí, de que maneira a gente pode promover esse autocuidado através da arte? Então, hoje a proposta é pensar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre arte, conversar um pouco sobre a arte-terapia, né, que é essa área tão maravilhosa, é a arte enquanto possibilidade para o autoconhecimento. E aí, para brilhantar a nossa tarde, para a gente começar com muita alegria e com muita honra, né, nós chamamos aqui, para começar, a professora Andréa Graupen. Andréa Graupen é psicóloga, arte-terapeuta, né, da Traços, Estudos em Arte-Terapia, e ela é sócia-diretora do Espaço Rizoma, lá de Recife, né, Atenção em Saúde Mental. Então, Andréa, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço, Nath, convite.
E parabenizo, né, pela iniciativa de poder estar discutindo um tema que é tão caro, né, me é tão caro e tão importante. E quando você me chamou para falar sobre isso, você também me provocou, né, num tema um pouco mais específico. E eu fiquei pensando assim, na arte-terapia promovendo respiros em tempos de incerteza. O tema da incerteza é um tema que sempre me convida a pensar e a sentir, a mergulhar, e desde sempre, mas eu acho que agora a gente tem vivido uma incerteza maior do que todas as outras, né? Se a gente tinha qualquer presunção de certeza sobre algo, agora parece que ela desmoronou. E depois desse convite, eu vi uma ação que eu achei muito interessante, uma provocação que eu ainda não entendi direito, que é um tema, né, que assim, é ficar sem arte sufoca. Eu achei muito interessante, muito bonito e muito potente, né? Então, ficar sem arte sufoca. E aí é uma referência um pouco para o que eu venho pensando, mas como um ponto de partida, né? Porque, assim, se ficar sem arte sufoca, de que maneira a arte-terapia vai possibilitar um respiro, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Então, eu não estou falando de qualquer incerteza, né? Das incertezas nos sentidos mais gerais. Eu estou falando de um momento muito específico, né? Que é esse dia de Covid, que vai trazer para a gente imagens assim muito fortes, né? De sufocamento, né? De falta de ar, essa coisa que atinge mesmo, né? A gente nesse lugar da respiração. Eu estou falando tudo isso assim também dentro de um contexto, uma política, né? De desestabilização também, de uma necropolítica que vai deixar a gente assim muito mais numa incerteza ainda maior, né? Então é uma coisa que vai se somando e potencializando esse lugar, né? Então, a gente tem visto, assim, na saúde mental, um aumento significativo de casos de ansiedade, de depressão e todas as coisas que estão ligadas a transtornos de pânico, né, que tem a ver com a pandemia, com o pânico, né, com o Pan, com o deus Pan, que é esse deus da mitologia, que é o deus dos bosques, das grutas, mas é a divindade que sempre traz um horror, assim, ele tem sempre um grito de horror que ameaça e assusta as pessoas, né? Então, nesse contexto de medo, e o próprio medo também, né, que faz a gente ficar sem respirar, quando a gente sente medo, né, corporalmente o que a gente faz é, né, e a gente segura e segura a respiração e a gente não libera o fluxo, né? Então, assim, a gente precisa respirar, tem a ver com fluxo, né? Tem a ver tanto do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista da criatividade, né? É fluxo, a gente inspira e expira, né? É sempre essa onda, né? De fluxo e refluxo. Então, de que maneira a arte, né? A arte-terapia vai trazer para a gente essa possibilidade de respirar. Primeiro, porque ela vai criar espaços, né? Quando a gente criar provoca espaços, né? Provoca fissuras, provoca rupturas, né? Criar não é fácil, criar não é dado, né? Criar exige trabalho, esforço, então é algo que a gente precisa fazer nesse sentido. Eu tenho ouvido muita gente falar que está se sentindo oprimido mesmo dentro de casa, porque é isso, essas imagens, né? De opressão, pessoas relatam que a casa ficou pequena, né? A casa física, né? A casa arquitetônica, mas a casa também, como você disse, né, Nath? Essa casa, a gente, enquanto casa, também parece que ficou muito pequeno. Então, para criar, a gente precisa alargar o espaço, e é muito interessante, a gente precisa alargar o espaço, e quanto mais espaço a gente alarga criando, mais a gente cria, né? Mais esse fluxo de respiração se faz. Então, a gente vai pensar também a arte como natureza, né? Assim, como aliada, ela alia a gente à natureza, né? Então, quando a gente cria, quando a gente pinta, desenha, modela, é a própria manifestação da natureza. Porque natureza, a gente às vezes fica assim, eu gosto da natureza, árvore, mar, não sei o quê, mas a natureza é de uma ideia grega de, assim, da physis, né? Da criação, da potência de criação. Então, nesse sentido, a arte é natureza, né? É lidar com essa mesma força da natureza, que é a força da criação. Então, a gente faz o quê? A gente modela, pinta, desenha, escreve poesia, né? A gente dança. Então, a gente faz isso
para poder se conectar com essa potência, né, de criação. A gente abre um espaço interno, né, a gente costuma dizer assim que quando a gente cria, né, em arte, a gente abre esse espaço interno, né, a gente alarga um espaço, então é como se a gente abrisse, é quase literal, né, a gente abre o peito e consegue respirar melhor, né, enquanto a gente produz. E aí também, produzindo dentro, a gente também produz fora, né? Porque, assim, se a gente se alarga e consegue fazer outras conexões imaginativas e criativas dentro, a gente vai desdobrar e fazer isso fora, né? Então, é primeiro dentro da gente que a gente cria nos processos para depois isso sair, né, para o mundo. Nesse momento, acho que, assim, é muito importante, é interessante porque a gente ficou pensando como é que as formações caminhariam, né, agora, nesses tempos e tal, e muita gente tem procurado, a gente interessada em fazer formação em arte-terapia. Então, também, assim, além da gente estar vivendo algo que acho que os artistas, salve todos os artistas e todas as artistas, né, que estão ajudando a gente a seguir, a respirar, cantando, né, fazendo poesia, alimentando o nosso cotidiano, os processos pessoais também, a gente, enquanto artista, está seguindo. Então, é interessante, isso me chama atenção, muita gente interessada em fazer, em trilhar esse caminho, acho que porque até tem sentido também, né? Isso na própria pele, né? Como a gente está muito preocupada e muito ansiosa com o futuro, quando a gente para fazer poesia, a gente está no presente, né? A arte ajuda a gente a ocupar esse lugar de presença, né? Quando a gente está ali escrevendo, eu falo muito de escrever porque a escrita para mim é um lugar assim que eu gosto muito, mas quando a gente está pintando, modelando, a gente está presente, né? Não tem futuro, não tem passado, é só presença. E na presença a gente se alarga, né? A gente cresce. E é só a arte, assim, talvez a meditação, mas de uma outra maneira, mas a arte tem essa potência, né? De criar, de abrir espaços e de uma maneira sutil. A arte vai ajudar a gente a lidar com as imagens de horror que estão por aí. Eu não sei quanto tempo tenho, e eu vou aqui falando e me empolgando, Nath, você me avisa aí, tá? Pode ficar à vontade, querida. Qualquer coisa eu digo, Deca. Eu queria ler um poema de uma poeta que eu gosto muito, que é a Wisława Szymborska, que ela diz assim: as 3 palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. E aí, né, quando eu leio isso, é um arrebatamento que não se explica, aquele, né, que só a poesia, que só a arte faz a gente entender ou traduzir o que é intraduzível de outro jeito, né? Se a gente pegar esse poema da Szymborska, a gente não precisa, né? Às vezes a gente nem entende, aqui a gente entende de outro jeito, a gente aciona outros canais, né, de entendimento, e isso é uma coisa essencial, a gente que vive num mundo tão racional, a gente ter acionar outras dimensões. Eu estava conversando com uma pessoa hoje cedo e ele falou assim para mim, Andréa, eu não consigo chorar. E aí eu não choro, mas eu faço poesia. Vê que coisa, né? Então, essa capacidade de expressar, né? De expressar o que é mais humano, né? Do que dá mais sentido na vida da gente, que é o riso, a alegria ou a tristeza. É só a arte que traz, né? Essa possibilidade. E além de expressar só, né, que é uma outra ideia que também é muito importante para mim, não é só de expressar, né, o que está dentro a gente expressa. Quando nesse movimento de deslocamento, algo se cria, algo que não existia antes passa a existir. Então, coisas assim, não é só, pronto, eu sinto isso, então eu vou colocar isso que eu sinto no papel. Esse movimento mesmo, quando a gente começa a colocar, a gente já cria um terceiro elemento, que já não é mais, e a gente já não é mais. Então, né, todo esse movimento, né, de deslocamento de coisas também vai promovendo essa abertura e vai deixando a gente, vai fazendo com que a gente respire, né, no sentido até físico mesmo, né? A gente consegue, assim, eu fiquei pensando com essa imagem do respiro, que a arte-terapia, ela é um pouco uma fisioterapia simbólica pulmonar, né, imagética,
um pouco que ela faz a gente, né? Seguir, a gente tem ouvido tanto falar disso, né? Desse lugar que o pulmão para a tradição chinesa, para a medicina chinesa, é o lugar da tristeza, né? Então, é aí que a gente está lidando, é com isso que a gente está lidando, né? É com essas imagens, né? Mas só que para criar, né? Para poder respirar, precisa de vazio, precisa desse espaço, né? Precisa ter algo, é um vazio criativo, né? Um vazio produtivo, é um vazio vaso, né? Não é um vazio estéril, mas é um vazio vaso, onde a gente pode colocar coisas ali dentro. E eu vou chamar uma outra poeta para me ajudar, porque ninguém melhor do que as poetas para falar sobre isso, né? Eu acho, pelo menos. A Viviane Mosé. E ela diz assim: eu sempre pensei na arte como moldura vazia, capaz de imprimir a intensidade, ou como superfície vazada, que se deixa marcar pelo rastro desta mesma intensidade que se chama vida. É na busca de coexistência entre o cheio e um vazio que um ser se faz pessoa, ou obra de arte. E aí eu peço permissão para a Viviane para acrescentar um pouco uma outra coisa, que na verdade eu não acho que é ou isso ou aquilo, eu acho que um ser se faz pessoa e obra de arte, né? A gente se constitui enquanto obra, nós somos a obra de arte. Não importa o produto, em processo de arte-terapia, não importa o produto acabado, né? É legal, é assim, é importante, né? Uma estética, um cuidado, a estética é interessante, mas ela não é o principal, né? O principal é o processo. É isso que a gente faz fora, mas que é fora e que não é fora, é dentro, né? Então, por isso que eu brinco que eu discordo com a Viviane, porque é pessoa e obra de arte, né? Ao mesmo tempo, a gente vai se tornando humano, arte, artista, tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem mania de separar as coisas, mas as coisas coexistem, né? Então, sempre a arte, os processos de arte-terapia vão possibilitar isso um pouquinho, né? E tem uma... Eu posso? Ainda tenho tempo, Nath? 2 minutos, tá? Aí começa, ai meu Deus, né? Uma coisa que eu estava lendo que é muito linda, né? Que assim, a poesia cura. Deveria ser obrigatório toda criança declamar poesia, ler em voz alta textos de literatura dos mais diferentes gêneros, mesmo os incompreensíveis, os de difícil acesso. Não importa. Eles estão ali presentes, desnudando a vida, tornando a palavra carne e matéria, sugerindo nuances onde há certeza, e sons e silêncios onde há ruído e peso. A avalanche é o descuido do tempo da palavra, há que se recuperá-la. Eu achei isso muito lindo, da Marta Porto, num livro que chama Imaginação. E essa coisa que ela vai trazer, que a arte também, ela ajuda a gente a lidar, no caso ela está falando da poesia, da literatura, mas ajuda a gente a lidar com a incerteza, não trazendo certezas, porque certezas acho que a gente não vai ter nunca, mas podendo às vezes até trazer mais incertezas, né? Colocar, mas trazendo algo assim de que é possível lidar com a incerteza, né? De que tem algo que sustenta a gente, né? Que é a força da criação, que sustenta a gente ainda que, né, o governo federal não queira, não colabore, ainda que o mundo, né, role uma pandemia, tem algo na gente que faz a gente lidar com essas imagens de horror, que é a força da criação, né? Então, eu acho que é isso a arte, né? O poder da arte, a potência da arte. E eu não estou falando de artistas, eu estou falando, quer dizer, eu estou falando de artistas, de todas nós e todos nós artistas, na própria vida, né? Nessa lida de modelar, pintar, fazer coisas e transformar. E a gente pensa assim que essa realidade que a gente vive, é uma das realidades possíveis, né? E aí, através da imaginação e da arte, a gente vai criar outras realidades. Muitas outras realidades são possíveis, né? E eu não sei se meu tempo parece que está acabando. Pode ficar à vontade para Mas eu queria só finalizar. ler mais uma poesia. Posso? Que é uma poesia de uma outra poeta muito incrível, que é a Matilde Campilho, que é assim um pouco para fechar, não no sentido de encerrar, né, a fala, é no sentido de colocar algumas reticências, porque eu acho que essa discussão a gente ficaria aqui, né, muito mais tempo. Mas a Matilde Campilho tem um poema que chama Avarandado, e ela diz assim: quarta nota para a manhã infinita. Afinal, o grande amor
não garante nada mais do que as 12 graças desdobradas pelos corredores do mundo. Agora, isso é mais do que suficiente. E apesar dos bofetões do tempo invertido, apesar das visitas breves do pavor, a beleza é tudo que permanece. E é a arte que promove caminhos de beleza, que não são caminhos sem acolher o horror. Ela acolhe o horror e cria a partir disso, e com isso também para produzir beleza. Acho que é um pouco essa ideia assim, inicial. Ótimo, muito obrigada, Deca, pelas suas palavras, né? Enquanto você estava falando, me veio uma frase, infelizmente eu não me lembro a autoria, mas é aquela: a única certeza que tenho é que não tenho certeza de nada. E nesses tempos de incerteza, né? Essa é a nossa certeza. Então, que a gente possa respirar na arte, né? Deixar que a arte seja. Isso, Nath, o convite é para que a gente possa respirar agora um pouquinho, né? Juntas e juntos, inclusive, né? Para que a gente perceba a nossa respiração. Perfeito. Para que a gente sinta o ar entrando um pouquinho pelas narinas e saindo pela boca. E sentindo, né, esse movimento de fluxo, de refluxo. E que a gente vá se abrindo para um convite, né? Ou para uma questão, talvez assim, será que eu estou criando? Né? Como é que eu estou criando? Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta a se falar, né, na hora do debate. E eu esqueci, eu fui tão rápida que esqueci de falar. A gente gostaria de convidar todos vocês, todas vocês que estão participando, para enviarem perguntas, quem tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma questão, estaremos aqui anotando para no final trazermos e debatermos um pouco, tá certo? E aí agora vamos convidar nossa querida Maíra Bruce, que é arte terapeuta, arte educadora, mestra em educação, né? E estará conosco aqui trazendo um pouquinho sobre esse tema. A fala é sua, Maíra, fica à vontade. Boa tarde. Estou um pouco nervosa, apesar de ser pela internet, mas a gente sente os efeitos. Eu queria agradecer, antes de tudo, pela oportunidade, a Natália, a Deca, que me chamaram, a Cleiton também, que a gente vai trocar hoje, e a todas as pessoas que estão por aí assistindo a gente. Eu preparei para esse momento a discussão mais entre arte-terapia e educação, pensando nos tempos de distanciamento social, né? Porque, na verdade, a conexão entre arte-terapia e educação, ela foi, para mim, um mote do meu mestrado. E aí, a ideia é trazer um pouco isso para pensar como é que a gente pode cuidar, nesse presente que a gente está vivendo, do espaço-tempo de aprendizagem. E aí, assim, a minha dissertação, ela aconteceu, ela vai ser o fio condutor da minha fala, porque foi através dela, como disse Deca, que a gente tem mania de separar as coisas, mas elas coexistem, então foi através dela que eu juntei os meus pedaços que estavam separados. Eu estava iniciando um mestrado em educação falando sobre um tema e, paralelo a isso, fazendo a formação em arte-terapia. Então, acabou que nas sincronicidades da vida aquele tema não deu certo e eu percebi que, na verdade, eu tinha um material muito rico na dissertação, porque eu estava fazendo a monitoria da minha turma e eu anotava tudo com muito desejo de entender como é que as professoras elaboravam essas aulas, que eram aulas tão gostosas, né? Então, como é que era isso? Como é que elas criavam o que a gente chamava de vivência, o que elas chamavam, o que se chama, né, de vivência? Como é que a gente pode, dentro do espaço educativo, proporcionar isso? E aí, eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que me chamava muito a atenção era a ideia de unir conhecimento e autoconhecimento. Então, como é que, a partir de um tema, eu trabalho tanto questões em mim, quanto questões
relativas àquele tema, né? É claro que é uma formação que tem questões para lidar com questões humanas, né? A gente vai ver sobre adolescência, sobre longevidade, sobre, enfim, vários processos que são humanos. Mas, mesmo assim, eu acho que isso é possível de trazer para outros temas. E aí a minha questão era essa, como é que a gente pode levar isso para a educação? Chamando a atenção para o fato que eu acho que as duas coisas se conectam, né? Então, isso foi até uma questão semiótica no meu trabalho, porque o título tem a ver com arte terapia, travessão educação. E o que eu queria mesmo era um símbolo que tivesse duas setas, uma apontando para o lado da outra, porque eu acho que é um diálogo. Então, bom, eu estou aqui com a minha filhinha, tá? Me desculpa aí, minha gente. Mas pensando na educação como esse sistema fundamental, que vem sofrendo, né, tanto com essa perspectiva atual de governo que a gente está atravessando, mas é um sistema fundamental e, na verdade, eu acho que todo esse distanciamento vem reforçar que a necessidade da gente estar presente, da gente estar construindo conhecimento junto, né? Realmente sou uma adepta da presença nesses espaços. Mas ela também vem sofrendo, esse sistema também vem sofrendo com modelos já obsoletos, modelos que não fazem sentido já para uma perspectiva muito meritocrática e competitiva, né? De vestibular, de assuntos que você decora para passar e que, no fim das contas, acaba não reverberando na vida. Então, são trocas que ainda são muito centradas no racionalismo, né? Desde aquela ideia bancária de Paulo Freire, né? Onde o professor dá e o aluno recebe. Então, o que me atraiu muito nessa história para pensar a pedagogia dessas aulas é a construção criativa da aula, pensando a aula como um complexo de materiais e suportes, para pensar aquele tema a ser trabalhado, né? Então, quando eu vou dar uma aula sobre mito, eu não vou só trazer o conteúdo escrito, eu vou trazer algo para a pessoa vivenciar aquilo, eu vou convocar essa pessoa a criar o mito dela, eu vou trazer uma música, eu vou ambientar o meu espaço, com sinais que já indiquem algo daquilo que eu vou dizer. Então, essa troca, se inspirando num modelo arte-terapêutico, ela pode ser alimentada por vários canais, né? São mídias, textos, músicas, poemas, imagens. E ela pode acontecer num ambiente confortável. A ideia, acho que uma das coisas mais valiosas que a gente sempre teve foi essa coisa circular dos nossos encontros. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que a gente precise se conectar depois que tudo isso passar, com a forma circular mesmo, de estar juntos, assim. A importância de estar diante de algo para construir coletivamente o que se faz ali no centro entre as pessoas. Então é isso. E aí tem essa história do setting, né? Que é esse espaço que a gente constrói para que aquele momento ocorra. E isso é muito valioso também, porque isso vai interferir justamente no que a Andrea falou, do estado de presença, né? A partir do momento que o meu ambiente ele é construído de um jeito gostoso de estar, né? Tem, por exemplo, ai, que cheiro gostoso que essa sala tem, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou sentar e é aqui que eu vou querer ouvir o que está acontecendo. Isso me desperta, isso, na verdade, como fala a Verena Casti, no livro dela, que é um livro para esse momento, eu acho, que A Alma Precisa de Tempo, ela fala que as experiências sensoriais têm muito a ver com experiências de sentido. Então, quando a gente ativa todos os nossos sentidos, os poros e tudo, isso faz com que a gente esteja presente ali naquele momento onde as coisas acontecem. Então, finalmente, eu queria chegar para a questão que é como é que a gente vai pensar em tudo isso diante do contexto que a gente está vivendo. Né? E aí, eu acho que o que eu tenho visto com os meus atendimentos como arte-terapeuta e em conversas que a gente tem tido também na área,
é que a gente tem cada vez mais democratizado essa conexão com as outras pessoas, no sentido dessa construção, no sentido de cada um pode começar a se sentir convidado a preparar o seu espaço de trabalho, seu espaço de estudo, né? Tem Paty Barreto, que é uma querida terapeuta, mestra, e que teve uma fala dela em alguma reunião que eu achei muito interessante. Ela disse assim que ela está preparando o quarto para o aconchego, a sala para o trabalho, a cozinha. Então, cada espaço da casa também pode ter um preparo especial para que ele seja um espaço gostoso de estar. Então, essa história de home office, né? Eu acho que é cuidar do home office de um jeito carinhoso. E aí, nisso, entra uma ideia de a direção de arte, né? Então, acho que, enquanto docentes, a gente pode pensar, no momento da aula, também você cuidar desse quadro onde você está situado. Então, trazer uma planta, trazer uma imagem que já vai ter a ver com o tema que tu vai trazer para a tua aula. Eu não sei como estão acontecendo as aulas por aí, mas eu acho que isso é uma coisa de pensar nesse quadro, que a gente acaba virando quadros, né? Nossa imagem. Então, é isso. Em relação a materiais midiáticos, eu também pensei muito em que eles estão muito à mão, né? Porque, inclusive, muita gente tem disponibilizado muito material. E aí é pensar, é estudar. Eu acho que talvez a grande questão dessas aulas criativas é exatamente essa história que Beca levantou também, que criar dá trabalho. Então, como é que eu posso criar a minha aula, né? Então, pensar, estudar. E agora vai ter a interferência da tecnologia, que também é uma coisa que muitas vezes deixa a gente na mão. Então, como é que eu posso realmente desenvolver isso, que também é novo, né? E como agregar as pessoas, eu acho que é uma coisa muito importante também. Como agregar as pessoas, sendo que está cada um em um canto. Então, como é que eu vou fazer isso? E a gente lança muito mão, também não sei quanto tempo eu tenho. Será que eu tenho tempo ainda? Pronto, achei aqui. Pode ficar à vontade, querida. Tem mais uns 3 ou 4 minutinhos, fica à vontade. Certo. Em relação aos materiais plásticos, né? A gente, por exemplo, como o meu estudo foi a formação em arte-terapia, então ela já tinha algo de pedagógico nesse estudo, né? Eu não estudei sessões arte-terapêuticas, eu estudei a formação. Então, as professoras sempre lançaram mão dos materiais plásticos também, como uma forma de amalgamar e como é que eu posso dizer, de sintetizar também aquilo que a gente estava absorvendo, aquilo que a gente estava compreendendo, que a gente estava vivendo. Então, materiais com arte, eles são uma delícia em vários sentidos e eles também são muito interessantes de pensar como formas de expressar o que você entendeu, o que você está sentindo, do que você está estudando e tudo mais. Então, eles são parceiros nessa jornada, né? E aí, claro que atualmente o que a gente tem feito muito é mapear os recursos que cada pessoa tem na sua casa, porque não é mais a mesma coisa. E aí eu queria dizer que a gente tem uma formação para tudo isso, obviamente, né? Eu não estou querendo ensinar como se faz arte terapia em 15 minutos, mas a ideia é trazer provocações, né? Aspectos da criatividade que eu acho que qualquer profissional pode buscar para lançar a mão nas suas práticas, né? A ideia era mais trazer inspirações da nossa prática. Pensando como é que isso pode ajudar a facilitar esse processo de troca de conhecimento, num tempo que está extremamente difícil de se concentrar, né? As pessoas já estão relatando muito isso, eu estou com muita dificuldade de estudar e de me concentrar e tal. Então, acho que a ideia era um pouco isso, era trazer esse resumo de como eu penso essa conexão entre arte terapia e educação, que eu acho que, na verdade, vai muito além disso, né? A gente também passaria muito mais tempo aqui conversando,
Mas acho que é basicamente isso. E sempre se conectar com o próprio criativo, porque isso é o que vai dar matéria para a gente. Perfeito, Maíra. A gente agradece muito as suas contribuições, né? Eu estava Agradeço. aqui e a gente pensa, tem um pensador, um grande estudioso, né? Que infelizmente já se foi, mas deixou seu legado conosco, que é Rubem Alves. E ele diz assim: o que faço é tentar pintar com as palavras as minhas fantasias diante do assombro que é a vida. Né? Então, ele já trazia um pouco, né, do que você fala, dessa pintura com as palavras, e como isso pode ser uma potência também muito grande na educação, né, em sala de aula. E aí, eu acredito que professor Clayton ia dar continuidade, mas eu acredito que ele caiu, algum probleminha. Afinal, estamos aqui contando com a tecnologia, que algumas vezes pode nos deixar na mão, não é verdade? E caso ele consiga retornar, a gente traz, né, essa fala e pede para ele vir dar suas contribuições, mas enquanto ele vai retornando, ou tentando retornar, chegou uma pergunta aqui para a gente que eu queria trazer, que a pergunta foi a seguinte: todos podem fazer arte terapia ou apenas quem é psicólogo? A arte terapia está ligada à psicologia ou qualquer pessoa pode fazer a formação em arte terapia, né? Pode ser arte terapeuta. Então eu trago aí Eu queria para só vocês. acender a luz. Com licença, Dá só um vontade. minutinho. Isso. Então, Andréa, por favor, pode trazer. É ótima essa pergunta, né, Natália? Essa pergunta é sempre muito recorrente, né? As pessoas têm uma ideia um pouco errada de que a arte-terapia ela é da psicologia. Na verdade, assim, uma das mães, ela tem duas mães, né? Uma mãe dela é a psicologia e a outra mãe dela é a arte, né? Ela é filha dessas duas mães. E acho que ela tem outras também, né? Assim, outras mães e outros pais, assim, né? Da própria filosofia, da sociologia, mas basicamente dessas duas áreas, né? E não precisa ser psicóloga ou psicólogo, né? Para fazer uma formação em arte terapia, precisa ter uma formação prévia, né? Uma graduação em qualquer área do conhecimento. Então, a gente tem arte terapeutas que são economistas, arte terapeutas que são. Tem uma até aqui que está assistindo a gente, que já deu um oi aí, que é da tecnologia da informação. Tem gente de áreas diversas, né? E uma coisa que eu digo sempre, né, gente, a psicologia ela não é dona da subjetividade humana, né? Ela não é. A subjetividade humana é das pessoas, né? Então, a arte-terapia é uma das maneiras de cuidar da subjetividade, como tem outras maneiras, né? Ela tem uma coisa específica, que é o trabalho, a lida da gente com arte na arte. É um trabalho menos verbal. Já estou até me alongando um pouquinho, que Clayton não voltou, né? É um trabalho preferencialmente não verbal, né? Que através dos materiais a gente vai caminhando, né? Terapeuticamente. Então, ela não é da psicologia, ela é. Ai, neném, fofo. E ela é de qualquer área de conhecimento. Então, qualquer pessoa que tenha uma graduação, que tenha um interesse, né, nessa relação de produção de saúde, de produção de cuidado, produção de sentido pelo caminho da arte, é convidada a fazer uma formação. Mas ela é uma pós-graduação, né? Então precisa ter uma formação prévia. Excelente. Qual é a duração, Deca, do curso de formação em arte terapia? Tá, só uma coisa importante, né, gente? Porque meu nome é André, mas eu sou Deca também, né? Porque todo Ah, é? Perdoe, eu já estou aqui em casa. É ótimo, a gente está em casa, a gente está se sentindo à vontade aqui, é ótimo, verdade. Né? Perdoe, é verdade. A formação ela tem duração de 2 anos, são 24 meses, né? A formação que a gente tem, nas formações que a gente tem aqui em Recife, mas de maneira geral ela tem uma duração de 24 meses. Isso, joia. Eu estava também aqui pensando um pouco, né? Qual a abrangência em relação às artes em si que a arte terapia ela promove? Porque a gente sabe que existem as artes plásticas, né? Então a gente utiliza
pintura, escultura, mas será que o corpo também não pode ser utilizado, né, nesse caminho, né? Então, se puder comentar um pouco, Maíra também, se quiser comentar um pouco, pode ficar à vontade. Desculpa, Nath, me diz de novo a pergunta. Não, a gente estava a gente estava aqui comentando, né, que a arte terapia ela tem uma grande abrangência. Você pode utilizar vários materiais expressivos, então a gente tem as artes plásticas, então pintura, escultura, enfim, uma infinidade de instrumentos e elementos que a gente pode utilizar, mas ela fica apenas nas artes plásticas ou nas artes visuais, né, na questão mais de pintura, escultura, ou será que ela também pode abranger um outro processo, como o corpo, o teatro, a dança? Acho que tudo é alimento, né? Tudo é alimento que vai construir. Esses dias eu li uma coisa que dizia assim que não existe uma forma só de ser arte terapeuta. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, cada pessoa vai desenvolver na sua prática métodos e formas de levar as sessões e de desenvolver esse trabalho. Então, o que você tiver de repertório, o Cleiton chegou, mas o que você tiver de repertório vai, com certeza, ser potência para a expressividade de quem estiver com você nesse processo. Perfeitamente. O professor Cleiton Santiago retornou aqui agora, e a gente reitera, né, que quem quiser fazer perguntas e colocar suas opiniões, podem ficar à vontade, que a gente está aqui anotando, tá certo? Mas agora eu convido, né, com muita alegria, o professor Cleiton Santiago, que é professor aqui da Unifacol. Ele é produtor cultural e graduado em dança, né, especialista em gestão. Deixa eu pegar minha filhinha agora, porque quem esqueceu fui eu. Me perdoe, professor, mas agora eu peguei. Então, ele é graduado em dança, especialista em gestão cultural e professor daqui da Unifacol. Então, professor, fique muito à vontade. É um prazer te ouvir e pode começar, pode falar. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Na oportunidade também quero cumprimentar a Andréa, Natália e Maíra, e a pequenininha, filha de Maíra também, que está aí acompanhando a gente. Dizer que é uma satisfação imensa estar contribuindo com vocês nesse momento, nesse debate, né? Um momento em que a cultura, né, de modo geral, vive uma vertigem no país, como a própria Andréa falou, né? Mesmo que o governo não queira, a arte está resistindo aí. Então, acho que é um momento extremamente importante desse discurso, né? Então, eu queria iniciar, né, falando sobre esse momento mesmo, assim, o quanto é importante esse momento para as artes, que é um momento de reafirmação no mundo inteiro das artes, né? Então, está vivendo esse momento de reafirmação da importância dela no cenário mundial. Nesses instantes nesse momento que a gente foi obrigado a vir para dentro de casa totalmente, né, sem poder sair, trancado, fechado, a gente abre as janelas físicas e também as janelas virtuais para que a gente possa ver e viver o mundo, né? Então, esse uma coisa que está muito marcada agora nesse momento para a gente. E nesse ver e viver o mundo, a arte se faz presente e necessária, né, para que a gente possa estar respirando, como o André também falou, né, nessas janelas virtuais, nessas janelas para o mundo, a gente tem esse alento no espírito, na alma, no corpo físico também, e a gente respira. Então, a arte se faz presente e necessária, né? E, felizmente, que a gente está tendo esse momento, né? A gente tem que agradecer, na verdade, de estar acontecendo isso nesse momento, porque imagina se a gente não tivesse as redes sociais, por exemplo, para a gente estar se conectando, para a gente estar se vendo, porque esse distanciamento é um distanciamento físico, não é nem tanto social, ele é mais físico,
porque a gente continua socializando entre a gente, né? Então, isso também é uma questão que eu gostaria de levantar, né, nesse aspecto. Então, hoje a gente pode observar e ver o trabalho de diversas pessoas, né, de diversos artistas do mundo inteiro, que está sendo expostos para a gente. A gente tem artistas fazendo lives, artistas colocando as suas próprias redes sociais à disposição do público, fazendo aí shows que duram horas, né, através das lives. São vários eventos acontecendo ao mesmo tempo nas redes sociais, e isso faz com que a gente também tenha perdão, a gente tem esse momento de alívio. Mas o que é mais interessante que chamou a minha atenção, que eu queria falar sobre a questão da arte nesse momento, a arte enquanto metodologia pedagógica, é quantos professores e professoras estão se desdobrando nesse momento para produzir vídeos de curta duração, para fazer lives, para serem criativos, né? Há professores que não estão nessa construção da arte, mas estão sendo meio que obrigados a vivenciar esse universo através da produção do audiovisual, acho que é o mais forte nesse momento, inclusive, né? Então, o quanto o elemento arte está presente no desenvolvimento do processo pedagógico durante a pandemia, agora, durante essa quarentena. Então, a gente vê professores criando figurino, cenário, maquiagem, contando história, então utilizando todos os elementos artísticos para poder atender a essa demanda. E isso, além de deixar o processo educacional mais lúdico, mais criativo, mais artístico, também dá alento a quem está criando, né? O professor que está nesse processo, porque ele também vai vivenciando quando está construindo. Esse é um elemento novo que acho que a gente vai se acostumar com ele e ele vai permanecer, né, nesse pós-pandemia, como está sendo colocado. E refletindo sobre isso, eu vejo a importância, né, eu reafirmo a importância, inclusive, do ensino de arte desde da pré-educação até o processo acadêmico, né? Por isso, como a gente está aqui no cenário dos cursos de pedagogia, o quanto é importante o ensino de arte para os pedagogos que estão no processo de formação, que eles vão poder vivenciar, vão poder trazer essa experiência para si, né, vivenciar isso enquanto elemento de vida, e vão poder dar maior significado a quando forem utilizar esse processo nos seus planejamentos, nas suas estratégias, nas suas aulas, nos seus projetos. Então, vão poder trazer isso de forma vivida, né, porque a arte é viver, você precisa viver, né? A gente hoje está tendo acesso a obras de artes, os museus abriram suas portas virtuais, né? Alguns já tinham esse processo de visitação, mas melhoraram os acessos, ampliaram os acervos, outros começaram a criar acervos, né? Disponibilizar isso através da internet, os shows, como eu já coloquei antes. Então a gente está tendo essa possibilidade de estar nesse momento, né? É uma explosão de vivência da estética, do prazer através da arte, desse respiro e dessa tranquilidade e de ficar em casa e poder vivenciar esses momentos, né? Então, os professores, os pedagogos, professores e professoras e pedagogas estão se apropriando das artes, hoje da linguagem artística, para poder minimizar as dores e as tristezas que o confinamento nos obriga, né, desse distanciamento, de não ter o abraço, como a gente estava até conversando antes, né? Então, do abraço, do contato. Então, as artes, nesse momento, ela diminuiu a distância entre as pessoas. Ela passou a unir as pessoas de todos os lugares, né? Afinal de contas, a arte tem esse poder. Ela une as pessoas, independente da classe social, do gênero, da cor, né, das etnias. Então, a gente dialoga através da arte e da cultura nesse universo. E a internet está sendo extremamente importante nesse contato, né, nessa relação. Então, a arte, ela transforma, né? Ela
transforma, ela nos faz com que a gente que está, enquanto artista, perceber o mundo de forma diferente, e aquele que também não é artista, mas que está vivenciando esse momento, também vai perceber o mundo de outra forma. Né? Eu, na formação em dança, eu fiz as minhas pesquisas foram mais voltadas para o desenvolvimento da expressividade corporal, da consciência corporal. A consciência corporal, ela é um estado de consciência de vida, né? Então, o sujeito que tem a consciência do seu corpo, que reconhece o seu corpo enquanto vivo, enquanto um corpo político, enquanto um corpo artístico, enquanto corpo presente, ele consegue se conectar consigo e com o mundo de uma outra forma. Então, ele melhora na oratória, ele melhora na retórica, ele melhora na percepção de vida, do mundo, das pessoas, a sensibilidade é aflorada, ele se torna uma pessoa mais crítica, né? Crítica no sentido da visão de mundo mesmo. Então, o aluno que tem essa possibilidade de vivenciar isso, e que está tendo esse momento, ele começa a ter um olhar diferente do mundo, ele recria o mundo a partir das artes, né? A criança, o jovem, o adulto, né, os jovens adultos, os idosos, então todo mundo que está tendo esse contato está podendo perceber o mundo diferente. E o quanto é importante a arte nesse contexto de vida, nas nossas vidas, o quanto a produção artística é importante. Né? Então a gente, além de ver os próprios artistas nesse processo, né, se expondo, se colocando nas redes sociais enquanto artistas, possibilitando o acesso da gente a shows que talvez muitas pessoas que não tinham condições, por exemplo, de ir até um show, mas hoje teve acesso ao show na sua própria casa, aqueles que estão conectados, né? Mas, para além disso, do artista em si, o que eu acho também que é muito interessante é o quanto as pessoas estão experimentando a arte na sua própria casa, né? Que são aqueles que não são artistas, mas que estão produzindo lives, estão produzindo vídeos de curta duração nas plataformas, estão recitando poesias, estão cantando, estão fazendo uma encenação ali com o irmão, com o primo, com o amigo, com o colega, né? Então estão utilizando todas as ferramentas possíveis para essa construção. Então estão vivenciando a arte muito mais forte nesse momento, inclusive sem perceber até, talvez nem se percebendo nesse momento. Então, o quanto pedagogicamente esse elemento, a arte, né, precisa estar no processo de educação, precisa ser reconhecido, valorizado e melhorado a cada dia. Na Facol, né, na Unifacol, nós temos o projeto o Sarau Unifacol, que é onde os próprios alunos, eles podem, quando a gente está tendo as aulas presenciais, físicas, durante 20 minutos entre um momento de uma aula e outra, no início das aulas, antes de começar as aulas, alunos se reúnem no pátio, em determinados pátios da faculdade, espaços, para recitar, para cantar, para dançar. Então, a gente monta uma pequena estrutura dentro da própria faculdade, para que a faculdade, né, para que os alunos da universidade possam vivenciar o momento artístico dentro da faculdade. Que isso seja um momento de extravasar seus pensamentos, seus contextos sociais, seus contextos políticos e artísticos, que a arte esteja presente dentro do centro acadêmico, né? Então, esse diálogo precisa ser ampliado, e a gente inclusive, Natália, a gente estava conversando sobre isso, então que a gente precisa ampliar esse processo futuramente, mas que a gente possibilite isso nos outros espaços institucionais também, né, nas escolas, não só como a educação artística, que a gente ainda está preso a esse modelo de educação artística polivalente nas escolas, né, porque a arte-terapia, como vocês bem colocaram, fazem essa transformação social, pessoal, mas também é necessário que a arte em si esteja no ensino e ela transforme o momento, ela transforme a construção social daquele aluno, daquele indivíduo enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Então, por isso a importância do ensino da arte, desde a pré-história até a academia, onde os pedagogos, por exemplo, que vão estar aí, as pedagogas que vão estar nesse processo de formação, possam vivenciar isso.
né? Eu queria falar uma frase de Augusto Bal, que ele diz assim, todos nós somos, eu digo que todos nós somos artistas, né? Todo mundo é artista porque está vivenciando isso dia após dia, em determinados momentos. Hoje, bem fortemente, a arte tá nos salvando. Nós temos dois grandes heróis, né? São os médicos que estão lá na batalha com a doença, e a gente, os artistas, todos que estão nesse processo também de salvar nossa espiritualidade, nossa alma, nossa tranquilidade, nosso equilíbrio mental. Então, dizer que a arte salva, que a arte está presente. E Augusto Boal disse que todos somos atores porque atuamos em algum momento. Eu não estou parafraseando ela aqui. Todos somos atores porque atuamos em algum momento. E todos somos espectadores porque também estamos, como plateia, estamos assistindo em alguns momentos. Então, todos nós somos espectadores. Tanto a gente atua como a gente também assiste, né? Então, que esse contexto da arte seja valorizado, seja construído, seja fortalecido, esteja nos espaços que a gente possa dialogar e vivenciar isso muito mais, né? E para finalizar, que eu não sei, acho que pelo tempo aqui, acho que já deve estar extrapolando daqui a pouco, eu queria dizer que a arte, ela transforma, ela cura, ela ajuda a desenvolver as pessoas enquanto seres humanos, enquanto pessoa, né? E como diria Ferreira Goulart, a arte existe porque a realidade não nos basta, né? Então, que a gente possa estar nesse diálogo e nessa construção constante. Por enquanto é isso, depois a gente volta. Joia, agradecemos muito pelas contribuições, professor. É uma honra lhe ouvir, é um prazer lhe ouvir, né? E me senti muito contemplada e muito inquieta também, quando o senhor traz a questão do distanciamento físico, mas principalmente da questão do ensino de artes, né? Porque, de fato, nós sabemos, e não podemos generalizar, claro, mas sabemos que em muitas instituições, tanto a educação básica como a educação infantil, a educação básica, no caso, ensino infantil, né, fundamental, ensino médio, nós sabemos que, por muitas vezes, a disciplina, o componente curricular artes, ele não é tão valorizado, né? Muitas vezes, inclusive, são colocadas pessoas que não têm tanta formação em artes, ou que não discute tão bem, né? Ou então, vou aproveitar um professor da disciplina tal para esse componente curricular. E agora, nesse momento em que estamos aqui, estamos percebendo o quanto a arte deve ser valorizada, tanto quanto a química, a biologia, a física, a matemática, o português, né? A arte, na verdade, faz parte, inclusive, da nossa construção identitária, né? Da nossa construção enquanto ser, enquanto identidade mesmo. Então, assim, a gente precisa muito valorizar, é até um apelo que a gente deixa aqui, né, as instituições, essa valorização mesmo do profissional que trabalha com esse componente curricular. Então, agradecemos muito pela sua contribuição. Chegou aqui mais uma pergunta. Nossa live até estourou um pouquinho o tempo, mas não tem problema, a gente vai finalizando com calma, né, com paciência, até porque é um tema que as pessoas realmente gostam muito de perguntar, né? E aí, tem uma pergunta que veio para as arteterapeutas, que é a seguinte: quais materiais, essa pessoa ficou inquieta, né, e ela pergunta assim, quais materiais podem ser utilizados pelos arteterapeutas durante as aulas remotas? Então, eu acredito que ela quer saber, assim, quais são os materiais expressivos que poderiam ser utilizados, ou que, né, no momento da aula remota, no momento do processo remoto mesmo, como é que isso poderia ser feito? Então, Andréia, Maíra, quem quiser responder, pode ficar bem à vontade. Tá. No processo de aula remota, Natália, é a pergunta? Sim. No processo de aula remota, e eu entendo também, talvez se não for professor e arte terapeuta, que no momento eu acho que dá desse contato remoto. Talvez, né? Isso. Acho que agora, mais do que nunca, somos convidadas ao criativo, né? Eu acho que a primeira coisa é, assim, a gente conseguir saber o que a pessoa tem à disposição. Porque criar, criar dá trabalho, mas criar é uma coisa possível, né? Então, a gente vai criar com o que a pessoa tiver à disposição, né? Então, a gente precisa se adequar a esse momento. Então, acho que a primeira coisa a gente vai entendendo o que a pessoa tem em casa,
né? Se ela é uma pessoa que trabalha, né, já com materiais mesmo, né? A gente está falando da questão das artes visuais, né? Se ela trabalha com materiais em tinta, ótimo. Se ela trabalha com o corpo, é ótimo, porque o corpo está aí, né? Então, assim, isso depende muito do manejo mesmo das preferências do profissional, que apesar das suas preferências, ele tem que ter um vasto conhecimento também, né, de materiais possíveis, mas também do que a pessoa tem disponível. Às vezes, assim, a pessoa tem um lápis e um papel, e isso é suficiente para criar. A pessoa tem ela, o corpo dela, isso é criação, né? Alguém estava falando do corpo, o corpo a gente cria, a gente canta, a gente escreve, então, assim, às vezes a gente precisa de pouco material. E talvez esse seja um momento muito interessante para a gente também pensar nessa questão do consumo exagerado das coisas. Às vezes a gente quer ter uma parafernália de coisas que às vezes, né, achando que, então, o dia que eu tiver 1000 materiais, eu vou criar. Não, a gente precisa de pouco. Quer dizer, a gente precisa de muita disponibilidade para criar, e muito trabalho, né? Porque não é uma inspiração, é trabalho mesmo, né? É suor. Mas a gente precisa de pouco. E com pouco, com um guardanapo, a gente cria, né? Com nada, a gente, né? Com a gente cria. Já é Se um tiver convite, materiais, né? ótimo. Se não tiver, ótimo Isso. também. Já é um convite a criar, né? Vamos trazer um Totalmente. guardanapo, vamos trazer, né, o que tem ali, porque já começa, inclusive o processo de criação já começa aí, Sim. né? Nisso, né, e onde está. Uma vez uma pessoa que eu acompanhava, foi tão bonito, ela estava durante a sessão, ela chorou muito, e ela usava o lenço, né, lencinho de papel. E aí ela foi parando de chorar e com o próprio lenço de papel foi criando uma flor. Então, quer dizer, a gente estava ali, né, que não era o objeto, né, de trabalho, mas ela se sentiu convidada e foi muito lindo, porque com aquilo que era, né, um papel com lágrima, virou uma flor, que eu acho uma metáfora linda do processo, né, do processo de cuidado, né, e é isso. Perfeito, Joia, muito bom. Então, Não sei se eu respondi a pergunta. acho que Respondi? sim, então, acho que sim, acho que a pessoa foi contemplada, né? E a gente vai, infelizmente, a gente vai começando a chegar ao fim, né, desse momento tão rico, tão maravilhoso mesmo. Pedir desculpa um pouco até pela informalidade em alguns momentos, porque de fato, quando a gente se junta, a gente se sente em casa, né? A arte faz isso com a gente. A arte nos aproxima muito, quando o professor Cleiton coloca, é só um distanciamento físico, mas na verdade, muitas pessoas, muita gente está muito mais próximo, né? Eu estava até pensando enquanto ele falou isso, eu tenho uma grande amiga, que na correria do dia a dia a gente não se encontra muito, a gente se ama muito, mas a gente não pode se encontrar. E agora, por conta dessa questão da parada, né? Para, respira, né? A gente se fala todos os dias. E involuntariamente a gente está se falando todos os dias, né? E o quanto isso é maravilhoso. O quanto a alimenta, o quanto me alimenta, né? Eu estou falando muito mais com meus familiares que moram em outra cidade. E a gente vai realmente percebendo o quanto é só um distanciamento físico mesmo. E percebendo também que convite é esse, né? Para a gente realmente parar um pouco, pensar um pouco, né? Utilizar um pouco da arte também para acessar isso. Acessar esse espaço, né? Que nos foi implementado, né? Que isso foi imposto, na verdade, pelo universo, enfim. Então, que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Eu gostaria de ir finalizando, eu gostaria de saber se vocês querem comentar mais alguma coisa, se vocês querem colocar mais alguma coisa, para a gente ir começando a fechar, mas tudo certo, né? E a gente vai fechando, falando um pouco também nessa questão do agora, né, que a Andrea trouxe, o quanto esse agora é muito importante a gente pensar sobre, porque muitas vezes a gente vive ou no futuro, na ansiedade, né, de vir logo, de acontecer, como é que vai ser, como é o dia de amanhã, vou planejar. Então, essa ansiedade, né, que faz parte desse futuro, nesse tempo Cronos, na verdade, mas também quantas vezes a gente vive no passado. Ai, como poderia ter sido, como não foi, como foi, e fica nesse passado, que também é do Cronos. Mas parar um pouco, né, e respirar e sentir esse agora. O quanto agora está aqui, né?
O quanto agora eu estou aqui com vocês, por exemplo, e está sendo maravilhoso, né? E daqui a 10 minutos, 15 minutos, já vai ser um outro momento. Mas, assim, parar nesse agora é muito importante, né? Então, contemplar também, assim, essa questão, trazer o que Maíra trouxe do quanto a arte-terapia, né, quando a gente se forma em arte-terapia, o quanto ela é uma potência maravilhosa em sala de aula. Né, conversando, inclusive, com as tendências pedagógicas mais atuais, mais inovadoras, em que o aluno ele se comunica com o outro, né? Ele faz parte desse processo de comunicação, de troca, né? Começar uma aula com um abraço, né? Com um momento de abraço, com um momento de diferente mesmo, o quanto isso traz o aluno até para esse agora também, né? E facilita muito o processo de ensino-aprendizagem. Então, gostaria de agradecer muito, primeiramente agradecer a cada um que esteve aqui hoje, né? A Andréia, a Maíra, nossas convidadas externas, que fizeram esse momento maravilhoso. A professor Cleiton, que deu uma quedinha, mas voltou, não foi, professor? Que bom que o senhor voltou, né, para brilhantar também a nossa tarde. Então, muito obrigada pela presença. Agradecer à Unifacol, a instituição que proporcionou para a gente esse processo, né, na pessoa do professor Cristiano Dornelas, que é o nosso coordenador. E eu gostaria de fechar com um poema, também da Viviane Mosé. Viviane está presente com a gente hoje, que é um poema que me tocou muito e eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente fechar com essas imagens. E o nome desse poema é Para uma Nova Gramática. Então, a Viviane, ela fala assim: para uma nova gramática, imaginei um sentimento água, um sentimento árvore, uma agonia vidro, uma emoção céu, uma espera pedra, um amor manga, um colorido vento sul, um jeito casa de ser, uma forma líquida de pensar, uma vida paredes, uma existência mar, uma solidão cordilheira, uma alegria pássaro em chuva fina, uma perda corpo. Acho que hoje acordei semente. Tenho andado muito temporal. Minha irmã vive um momento tudo. A vida às vezes transborda pelos poros. Me atinge um estado livre. Aurora meus joelhos. Tem pessoa ponte. Algumas carregam a gravidade nas costas. Já conheci gente buraco negro. Eu amo o instante limo. Tem um branco em mim. A vida me urca. Sofro de saudade anônima. Palavras me beijam a boca. Viviane Mosé. Então, que a gente possa fechar, né, com essas imagens, com esse respiro, que a gente possa realmente respirar. E é isso. Muita paz para todos, muita alegria, né? E a gente fica nessa imagem e nesse processo. Muito obrigada e até as próximas. Agradeço muito. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão, gente.